A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Uma ótima noite de terça-feira a cada um de vocês. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, o teu casamento, e a todos à tua volta. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre você. Eu sou o evangelista Clético, faço parte da comunidade evangélica Livre por Cristo, onde a primeira unidade se encontra no DIC 3, na rua Luiz da Mariola, número 535, DIC 3, Campinas, São Paulo. E a segunda unidade se encontra no Vida Nova 1, na rua Antiga 15, número 201, Campinas, São Paulo, onde nós temos como pastor presidente o pastor César Ivo, juntamente com o pastor Luiz Cosmo, E sinta-se convidado para nos fazer uma visita. O Senhor está de braços abertos para receber a cada um de vocês, e os irmãos da comunidade evangélica Livre por Cristo também está de braços abertos para acolher, e receber vocês também, tá bom? E eu estou aqui nesta noite para que assim possamos nos alimentar da palavra do Senhor, do qual é o nosso maná celestial, do qual nós devemos nos alimentar diariamente, para que assim possamos nos fortalecer como um alimento físico, do qual nós também nos alimentamos nosso corpo. A palavra do Senhor é o nosso alimento físico, é o nosso alimento espiritual, do qual vai alimentar o nosso espírito. Então estou eu aqui para que nós possamos nos alimentar desse maná. E eu gostaria de estar lendo aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 14. E que Deus venha falar ao meu coração e o teu coração através dessa passagem, através dessa palavra. A palavra do Senhor diz assim para mim e para você nesta noite: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste de teu pé, de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Palavra gloriosa para o meu e para o teu coração nesta noite. O que essa palavra vem trazer para mim e para você? Aqui, nessa palavra aqui, esse texto narra duas mulheres, as duas noras de Noemi, onde ela se viu sozinha. O marido dela tinha vindo a óbito, e os filhos dela, que era esposo, marido também dessas mulheres, das noras dela, de Orfa e de Ruth, morreram. Essa mulher, Noemi, se encontrava desamparada. Então, essas duas mulheres, Orfa e Ruth, elas estavam livres, por conta que o marido delas tinha morrido. Então essas duas mulheres eram viúvas e tinham total liberdade de seguir a vida delas, voltar ao povo dela de origem. E Ruth e Noemi deu essa opção para as noras dela de retornar ao povo delas de origem, por conta que elas eram viúvas. Mas aqui nós vemos que uma só voltou, órfã. O que isso quer dizer para mim e para você nesta noite? Que essa nora de Noemi que voltou não estava completamente ligada, não pegou o Deus de Israel como Deus
fiel e verdadeiro como Deus dela. Só estava ali porque o marido estava. Mas uma das noras de Noemi se converteu verdadeiramente. Verdadeiramente. Meus amados, uma coisa que eu aprendo nesse texto, e que Deus vai falar para mim e para você também, uma coisa é quando nós temos algo a oferecer e nós estamos rodeados de pessoas ao nosso lado. Uma coisa é isso. Agora outra coisa é quando nós não temos nada para oferecer e aqueles que ficam do nosso lado são os verdadeiros, são aqueles que realmente nos querem bem, aquele que nos ama. São os fiéis, que mesmo quando a situação aperta, e tem a opção e a total liberdade de ir embora, mas escolhe ficar conosco, escolhe chorar conosco, escolhe passar dificuldade conosco, sofrer conosco, ao nosso lado, porque assim agiu Ruth. Ruth poderia voltar também, como voltou órfã, para o povo dela, para os deuses dela, porque ela era moabita. Assim como o marido dela veio a óbito também, os filhos de Noemi, ela viu, não bastou Noemi, não precisou Noemi falar duas vezes. Se quisesse voltar, era para voltar para o povo dela, e ela não pensou duas vezes, voltou, órfã voltou, mas Ruth não. Ruth tinha se convertido verdadeiramente, Ruth tinha aceitado o Deus de Israel verdadeiramente dentro do coração, tinha tomado o Deus de Israel como teu Deus verdadeiro. E aqui nessa passagem, nós vemos, meus queridos, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que realmente estão, que querem nos ver bem, vai passar pela provação junto conosco, vai passar pela dificuldade, porque essas mulheres estavam desamparadas, estavam sem os seus respectivos maridos, tanto Noemi como Ruth tinha perdido os seus esposos, eram viúva. Mas na questão de Ruth, era uma mulher jovem que poderia recomeçar a vida, mas escolheu permanecer do lado da sogra, cuidar da sogra Noemi. Quantos, meu amigo, quantos meus irmãos, que muitas vezes só quer ficar do teu lado quando você está bem, quando você tem algo para oferecer, mas quando se perde tudo, quando não se tem mais nada, quando não tem nada para oferecer, porque Noemi não tinha mais filho para oferecer para Ruth, Noemi não tinha mais filho para oferecer para órfã, tanto é que ela menciona na palavra: eu não tenho mais filho, eu não posso nem te gerar mais filho. Mas só que Ruth, ela não olhou para isso, ela não olhou para isso, ela se preocupou em cuidar da sogra, de estar do lado da sogra dela. E é assim, meus amados irmãos, aqueles verdadeiros, eles vão estar conosco no momento de dificuldade, vão passar conosco também. Mas só que Deus, meus amados, Deus ele honra, ele não desampara, porque Deus é fiel na nossa vida, assim como honrou Ruth. Noemi não tinha para oferecer para Ruth mesmo não, Noemi não tinha mais filho, mas só que Deus, o Altíssimo, preparou
Ruth uma pessoa especial, porquanto que Deus viu sinceridade no coração dela, bondade, e Deus honrou ela. E é isso, meus amados, aqueles que agem com sinceridade, aqueles que Deus escolheu, aqueles que passam pela luta do teu lado, Deus honra, e Deus vai honrar. Deus vai honrar, assim como honrou Ruth também, assim como preparou lá na frente alguém para Ruth. Então, meus amados, meus queridos amados irmãos, se você está passando pela provação, aqueles que estão do teu lado, na dificuldade, pode ficar certo que são os verdadeiros, e que Deus vai honrar também, e Deus vai honrar, que essa palavra venha entrar no teu coração, que essa palavra venha falar mais, o Espírito Santo venha adentrar, fazer um trabalhar, e fazer com que você compreenda esse texto ainda com mais clareza, além daquilo do qual eu não pude expressar, que Deus venha fazer a obra aí. Amém? E ainda se você está passando pela aprovação, Deus já prepara pessoas fiéis, verdadeiras, para atravessar junto contigo. E as pessoas que não são verdadeiras, elas vão se afastar de você, meus amados. Elas vão se afastar, porque o interesse delas é só quando você está bem. Mas aqueles que são verdadeiros, não. Na dificuldade está conosco, na luta está conosco, passando também, sofrendo conosco, sofrendo também os sofrimentos, chorando conosco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus lhe dê uma ótima noite abençoada, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu gostaria de fazer uma breve oração, por você que está aí me vendo, para você que está ouvindo essa palavra da parte de Deus. Amém? Vamos orar. Soberano, altíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, amado Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha esclarecer, Pai, ainda mais essa palavra, Pai, ao coração daqueles que estão ouvindo, que estão escutando, Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, que teu Espírito Santo venha, Pai amado Senhor, meu Deus, adentrar essa palavra ao coração, meu Deus, de cada, Pai amado Senhor, espectador, Pai. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha guardar, que o Senhor venha confortar o coração daqueles, Pai, que se sentiu abandonado, Pai, do qual, Pai amado, quando, Pai, passou pela dificuldade. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai amado, soberano Deus da eterna glória, fortalecer aqueles que se encontram passando por luta, Pai, que se encontra, Pai amado Senhor, pensando que está abandonado. Meu Deus, meu Pai, o homem pode abandonar, mas o Senhor jamais abandona o filho teu. Que nesta noite o Senhor venha abençoar, Pai, a cada lar, a cada alma, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, o Senhor fortalecer a cada um. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço e clamo, meu Deus, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.